Tráfico de pessoas, escravas sexuais, trabalho infantil, rivalidade feminina e naufrágio. Tudo isso em um só balé. Gente do céu, hoje o balé é babado atrás de babado. Vem que hoje eu vou te contar tudo sobre o balé O Corsário. Bom, o balé O Corsário estreou pela primeira vez em 1856 com as músicas de Adolphe Adam e ele teve as coreografias originais do Joseph Mazelier para o Teatro do Ópera de Paris. 2 anos depois, em 1858, a gente tem uma nova versão desse balé, criada pelo nosso querido Marius Petipa, com Jules Perrault para o Teatro Bolshoi, e alguns anos depois, em 1863, o Petipa fez sua versão sozinho desse balé. Inclusive, nessa versão, ele fez o papel do Conrad, que é o nosso bailarino principal, e sua esposa fez o papel da Medora. E assim, gente, como é um balé muito antigo, esse acho que é um dos balés que mais passou por adaptações, sério. Vários coreógrafos já fizeram outras versões e hoje eu vou falar pra vocês a versão que o Bolshoi dança até hoje em dia, que segue mais ou menos essa versão original que o Petipa fez lá em 1863. Então, se vocês assistirem outras companhias, vocês vão ver que algumas coisinhas podem mudar, mas a base da história é sempre a mesma, tá bom? Uma outra curiosidade é que esse balé foi baseado em um poema, o poema com o mesmo nome, chamado O Corsário, de Lord Byron, de 1814. E se vocês forem ver, a história desse poema é um pouco parecida com a história do balé. Bom, e antes de eu contar da história do balé, eu queria falar com vocês algumas características especiais que a gente vai ter nas pantomimas, ou seja, os gestos que eles vão utilizar. O primeiro gesto bastante usado em um corsário é quando colocam as mãos aqui no ombro, sejam escravas ou escravos, eles usam esse gesto para simbolizar a escravidão. Então vocês vão ver que elas usam e eles, né? Esse braço para fazer reverência, entrada e saída ou até posicionamento no palco. Então esse braço aqui vai ser muito importante para vocês entenderem algumas cenas. O segundo gesto é pagar. Em outros balés de repertório também a gente tem esse gesto, que é assim, ó, fazer esse gesto aqui com a mão. Eu sei que é bem engraçado para nós brasileiros, mas significa pagar no balé. E o terceiro gesto é sobre dinheiro, né? Muitas vezes vocês vão ver, eu tenho um pouco de dificuldade de fazer isso, mas eles usam assim, sabe? Como se estivesse contando moedinhas, que antigamente não era tudo em moeda. Então, sempre que vocês verem esse gesto aqui, é moedas. Então, eles estão falando sobre o dinheiro, de pagar ou receber. Então, pode fazer pagar, o dinheiro, enfim. Tem várias combinações que eles podem utilizar durante o balé, tá bom? Bom, e agora eu vou falar um pouquinho dos personagens principais para vocês já saberem quem é quem antes da gente começar de fato a história. Nós temos a Medora, ela é uma escrava e ela veio lá da Grécia. E vocês vão ver que ela é a escrava assim mais bonita, tipo, ela vai ser a que todo mundo vai querer porque ela é a mais bonita assim da cidade. Então, foca na Medora. Nós vamos ter o Conrado, ele vai se apaixonar pela Medora, vocês vão ver o desenrolar dessa história. Ele é o líder dos corsários. Corsários é uma espécie de piratas daquela época, tá bom? Nós vamos ter a Gunara. A Gunara é uma outra escrava que vai estar lá com a Medora no mercado e vai acontecer um monte de coisa com ela, que eu vou contar já já. E vocês vão ver que ela vai ter um papel muito importante pro final da história. Então, Gunara é o nome dela. Nós vamos ter também o Isaac Lakdin, não sei se é assim que fala o nome dele, eu vou chamar ele só de Isaac para ficar mais fácil. Ele é o mercador, ou seja, ele é o dono dos escravos, ou seja, a pessoa que faz tráfico de escravos é ele. E ele tá lá sempre comandando o mercado da cidade. Nós vamos ter também o Said, que ele é um pachá. Um pachá é o nome que se dava para os grandes governantes turcos daquela época e ele é dono de um harém, ou seja, ele é a pessoa que compra as escravas. Nós vamos ter também a Zuleia, que é uma das esposas dele, né? Porque ele tem várias esposas e várias escravas e ela é tipo a esposa preferida dele, a que ele mais gosta. Então vocês vão ver que ela é a mais luxuosa e ela tem algumas ostentações que as outras não vão ter. E nós vamos ter também o Birbanto. Ele é um dos grandes corsários, né, que trabalha com Conrad. E vocês vão ver que vai dar treta, porque ele é tipo aquele amigo falciane que você não pode confiar. E esse balé é dividido em 3 atos, gente. Esse balé é muito grande, as versões completas têm em torno de 2 horas e meia, 2 horas e 40 de balé, então assim, é um balé bem longo. E eu vou falar agora a história de cada ato para vocês entenderem direitinho a história, porque tem umas partes meio confusas, mas eu vou explicar tudo para vocês. O primeiro ato começa na Praça de Adrianópla. É uma cidade turca que realmente existe. Hoje em dia o nome dela é Edirne. E lá vocês vão ver o mercado de escravos. Vão ter várias pessoas comprando e vendendo pessoas. Já começa assim uma coisa bem pesada nesse balé. Vocês vão ver que o Conrad vai chegar com os outros corsários, ou seja, os piratas da nossa história. Ele vai ver a Medora lá do balcão. A Medora, lembrando, é a escrava mais bonita de todas. E o Isaac, né, que é o chefe
dos mercadores, o dono lá daquele mercado tem muitos ciúmes dela porque ela é a escrava mais bonita e ela fica lá em cima de um balcão. O Conrad vê ela lá de baixo e eles logo se apaixonam. Ela vai jogar uma flor pra ele, vocês vão ver que isso vai simbolizar muito o amor deles durante todo o balé. Vocês vão ver uma cena dela descendo, eles dançam juntos, eles vão trocar, né, aquelas juras de amor, porque eles sabem que balé é aquela coisa bem rápida, você conhece a pessoa, já se apaixona, tudo muito intenso. O Isaac vai tirar ela de lá porque ele não quer, né, ninguém se metendo com a Medora, que é tipo a preciosa dele. O Said vai chegar na cidade, que é o Pachá rico. Então vocês vão ver que ele vai parar o mercado com a chegada dele, vão ter vários servos carregando ele, aquela coisa bem luxuosa. E ele quer o quê? Aumentar o seu harém. Vocês vão ver que primeiro o Isaac vai mostrar várias mulheres para ele, mas ele não se interessa em nenhuma delas. Então o Isaac vai trazer a Gunara, que é uma escrava muito especial que ele tem, e ela vai dançar o Pas de Esclave, que é uma coreografia muito, muito famosa, que a Gunara vai dançar junto com o Mercador. Em algumas versões, o Mercador é o próprio Isaac, mas nessa versão ela dança com outro Mercador que trabalha lá junto com o Isaac, mas não é o Isaac. Essa coreografia é muito bonita, muito famosa, várias pessoas vão dançar ela em vários lugares, é uma coreografia muito difícil também. Enquanto ela tá dançando, o Said vai ficar de olho nela, vai gostar e já vai comprar a Gunara para ser uma de suas escravas do harém. Depois, ele vai ver a Medora e vai se interessar muito por ela, vai tentar comprar ela. Primeiro, o Isaac não quer vender, daí ele vai oferecer muito dinheiro e o Isaac, né, vai ficar sem saída e vai acabar aceitando, então ele vai vender a Medora também. A gente vai ter uma dança da Medora debochando o Said, eu acho muito engraçado, porque ela é muito debochada, fica zoando da cara dele. Mesmo ela sendo vendida, né, contra sua vontade, ela faz esse momento dessa cena debochando. Ela vai encontrar o Conrad e vai falar que não quer ir com o Said, obviamente, né, porque ela não quer ser vendida. E o Conrad vai falar que vai ajudá-la. Então, o que acontece? O Said vai embora da cidade, ele leva só a Gunara e fala que está esperando o Isaac levar a Medora lá depois. Enquanto isso, vai ter uma dança, é um tipo de uma mazurca, uma dança caráter muito, muito bonita, inclusive. Vai dançar a Medora com Conrad e várias outras escravas dançam também essa cena com os outros corsários. E no finalzinho dessa dança, o Conrad vai fazer uma bagunça, né? Ele vai ordenar que os outros corsários peguem a Medora e outras escravas para fugir. Então eles vão despistar assim, o Isaac, vão fazer o Isaac também de prisioneiro e vão levar todo mundo embora. Então assim acaba essa primeira cena do primeiro ato. Ainda no primeiro ato, a gente vai vir para o covil dos piratas, que é como se fosse o esconderijo deles dentro de uma caverna. Os piratas vão chegar lá com várias escravas que eles capturaram e também a Medora. Então, novamente, né, a gente tem esse negócio de capturar as mulheres, que eu acho super pesado. O Isaac tá feito de refém por eles e vai ficar lá no esconderijo deles. Nós temos algumas danças a caráter novamente. Esse balé tem várias vezes essas danças que as meninas nem estão de sapatilha de ponta, estão com esse sapatinho de dança caráter. Mas assim, eu acho maravilhoso. A gente vai ter aquele famoso padedê do Conrad com a Medora, que é outro padedê super famoso desse balé. E sério, gente, esse padedê é mega difícil, a coreografia é maravilhosa. E eles estão dançando, celebrando o amor e porque eles estão lá juntos, né? Após isso, as outras escravas vão pedir para Medora a liberdade. Já que elas sabem, né, que a Medora tem essa relação com Conrad, elas vão pedir que libertem elas também. O Conrad concorda, porém vai chegar o Birbanto, lembra dele? Ele é um dos funcionários do Conrad, mas assim, ele é um dos mais tops. E ele não aceita que o Conrad vai libertar as escravas. Ele quer que as escravas fiquem sendo escravas dele. E aí vai ter uma briga do Birbanto com o Conrad. E nessa briga vai ser a maior confusão no palco, mas algumas escravas vão conseguir fugir. Então o Conrad e a Medora vão entrar para a tenda deles, vai fingir que tá tudo bem. Nesse momento que eles saem de cena, o Birbanto vai ver o Isaac fugindo, não vai deixar ele fugir, e vai ver se o Isaac quer ajudar ele, né, o Birbanto e os outros corsários contra o Conrad. Qual a ideia deles? Eles querem matar o Conrad porque eles acharam que o Conrad foi muito bonzinho em libertar as escravas. E eles querem continuar com as escravas, inclusive querem fazer a Medora de escrava. Então eles têm a ideia de pegar uma flor e usar uma poção para que quando o Conrad cheirar essa flor, ele desmaie e aí eles possam matar ele. Porque, não sei, gente, eles não dão conta de matar o Conrad acordado, aí tem que fazer com que ele desmaie para isso. Nesse meio termo vai vir uma coreografia que só em algumas versões vão ter, que chama Le Petit Corsaire,
ou seja, né, o pequeno corsário. A Medora vai se fantasiar de homem, ou seja, ela vai usar a roupa do Conrad para fingir que ela é um corsário, ou seja, uma variação em travesti que chamam. Ela vai se fantasiar e vai dançar segurando uma espécie de megafone. E ela vai fazer uma mímica muito especial durante essa dança. Ela vai falar mais ou menos assim: eu não tenho bigode, mas o meu coração é tão forte como o de um homem. Eu achei esse momento muito legal, porque vai mostrar um pouco do empoderamento feminino, né, que ela tem mesmo nesse balé tão machista e opressor com as mulheres. E ela termina gritando, gente, realmente ela grita ao borde, que é um comando náutico que usavam antigamente. Isso foi muito inovador na época, colocar uma fala no meio do balé. Depois disso, nós vamos ter uma cena que eu fiquei um pouco chateada, confesso pra vocês, que são umas crianças que também são escravas dos corsários. Então elas vão chegar, a dança delas é uma gracinha, mas de pensar, né, que tem esse trabalho infantil e elas são escravas, fiquei um pouco triste. Depois disso, todo mundo vai sair, Medora e o Conrad estão sozinhos. E o que acontece? O Birbanto faz uma das crianças levar uma flor para Medora. Quando ela vê essa flor, ela até acha, né, que é uma questão do símbolo do amor dela pelo Conrad, e ela vai dar essa flor de presente para o Conrad. Ele vai ficar super feliz porque é aquele símbolo do amor deles, e ele vai cheirar e vai desmaiar. Quando ele desmaia, vai entrar o Birbanto com os outros piratas e eles vão tentar capturar a Medora. Mas, gente, ela é maravilhosa. Ela vai pegar uma faca e vai cortar o pulso do Birbanto. Achei, assim, maravilhosa, tá? De parabéns essa mulher. Só que, mesmo fazendo isso, ela não consegue fugir, acaba sendo capturada. O Isaac acaba levando a Medora, porque, lembrando do combinado dele com o Said lá na feira, ele tem que levar a Medora pro castelo dele. Enquanto isso, o Birbanto vai tentar matar o Conrad. Quando ele tá quase matando, o Conrad acorda. E aí, gente, o Birbanto faz a sonsa, faz a falciane, finge que não lembra de nada, sabe? Faz a pêssega. E finge que ele não tava lá fazendo nada e que a Medora foi capturada pelo Isaac e tudo mais. O Conrad fica super preocupado e chama o Birbanto para ajudar ele a achar a Medora. Porque, lembrando, o Conrad não sabe, né, de toda essa história que aconteceu. E aí vai acabar o primeiro ato desse balé. Muita coisa em um ato só, né? A gente vai começar o segundo ato no harém do Pachá, ou seja, dentro do castelo dele. Primeiro comentário, gente, esse cenário é maravilhoso. A gente vai ter várias escravas do harém dele. Vocês vão ver, gente, que ele tem várias e várias escravas. E a gente vai ter a Gunara entre essas escravas, sendo como se fosse a escrava assim, principal. Lembrando, né, que ele comprou ela lá na feira. Nós vamos ter a Zumeia, que, como eu falei pra vocês, é uma das escravas preferidas dele. Então é como se fosse uma espécie de esposa que ele tem. E ela e Gunara, assim, não vão uma com a cara da outra. Então elas têm uma grande rivalidade, assim, né? Mostrando a rivalidade feminina, mesmo elas sendo escravas, estando nesse papel muito triste para uma mulher. Elas ainda brigam entre elas. Vocês vão ver várias cenas delas sempre brigando uma com as outras. E a Gunara faz também que as outras meninas fiquem com raiva da Zumeia, então vai ter toda essa treta aí acontecendo. O Said chega, tem uma dança que ele tá com um lenço, assim, todas as meninas ficam tentando pegar, achei essa dança meio estranha, assim, né, o propósito delas, como se ele estivesse oferecendo uma coisa e todo mundo louco pra pegar. Nós vamos ter também o Pas de Trois das Odaliscas, que é uma outra coreografia super famosa desse balé, que são odaliscas que um dos servos vai trazer para entreter o Said. Então, assim, elas também estão lá de escravas e tem que fazer uma dança para entreter o Said. Mas é uma dança belíssima, belíssima, muito maravilhosa. O Isaac, depois disso, vai chegar com a Medora. O Said fica super feliz, porque lembra que a Medora é a mais linda de todas, então ele queria muito que ela chegasse lá. A Medora não quer ficar, mas o Isaac precisa continuar com o acordo que ele fez lá no mercado. Ela vai se encontrar com a Gunara e com as outras meninas, e o que vai acontecer depois? Um grupo de peregrinos vão chegar e vão pedir para ficar lá com o Said por um tempo. Só que a gente vai ver que esses peregrinos, na verdade, é o Conrad e os outros corsários que estão disfarçados para poder salvar a Medora. E a Medora vê essa cena, né, vê que era o Conrad lá e fica feliz porque acha, né, que ele vai conseguir salvá-la. Então o Said vai colocar as escravas para dançar para os peregrinos, né, uma coisa assim bem tensa. Então ele oferece algumas escravas para entreter esses peregrinos. E a gente vai ter também a coreografia, outra coreografia bem famosa, que é o Le Jardin Animé. Gente, essa coreografia tem 20 minutos. É uma coreografia, assim, imensa.
Dentro dessa coreografia a gente vai ter conjunto, vai ter solo da Medora e da Gunara. As meninas vão usar arcos de flores, folhas, cestas, vários objetos cênicos. E assim, gente, essa coreografia é belíssima. Eu acho que é a coreografia mais difícil desse balé em questão de técnica e vale muito a pena assistir. Essa coreografia é muito dançada, né, em competições de conjunto. Então, assim, é uma coreografia maravilhosa, é a minha coreografia preferida desse balé, porque ela é muito bonita visualmente, sabe? Ela tem um visual, assim, maravilhoso. Depois dessa dança, os peregrinos vão mostrar quem eles realmente são, ou seja, eles são o Conrad e os outros corsários. Aí vai ter aquela bagunça, todo mundo brigando com todo mundo. Os corsários pegam algumas escravas, pegam o Said. O Birbanto vai tentar capturar a Gunara, mas a Medora vai ver que o Birbanto ainda estava com o Conrad, ou seja, depois de tudo ele ainda continuou junto, porque o Conrad não sabia a história. Então a Medora vai lá, vai contar a história inteira do veneno, contar que ela cortou o pulso dele e tudo mais. E daí, gente, o que vai acontecer? O Conrad vai ficar muito bravo e decepcionado, claro, com o Birbanto. Ele vai tentar matar o Birbanto, só que a Medora, mesmo depois de tudo, ainda é muito boazinha e não deixa ele matar o Birbanto, então o Birbanto acaba fugindo. Mas nesse momento vão chegar os guardas do castelo, que eles conseguem libertar o Said e acabam prendendo o Conrad. Então vai terminar esse ato com o Said falando que vai matar o Conrad. Então a gente termina outro ato de uma maneira bem tensa. O terceiro ato vai continuar no harém, vai começar com uma nova briga entre a Zumeia e a Gunara. Gente, elas brigam assim o balé inteiro, porque uma quer ficar no lugar da outra. O Said vai chegar e vai chamar a Medora para conversar. Ele vai falar que ele não mata o Conrad com uma condição de que a Medora se case com ele. E ela primeiro fala que não quer se casar, porque ela não quer se casar por dinheiro ou pela liberdade do Conrad, já que o grande amor dela é o Conrad e ela quer ficar com ele. Daí a Gunara, gente, vai chegar e vai falar pra Medora que ela tem um plano. Não me perguntem por quê, mas a Gunara se apaixonou pelo Said. Acho que ela viu que se ela se casar com ele, né, é a melhor chance que ela tem dentre as opções que ela tem lá de ser escrava. Então, ela está apaixonada pelo Said e ela fala que ela vai trocar de lugar com a Medora durante o casamento. Ela já tem todo o plano bolado, que ela vai usar um véu para cobrir o rosto dela. E aí o Said vai casar com ela achando que é a Medora. E aí a Medora vai poder ser livre, já que ela não vai ser casada com o Said. E elas combinam todo esse plano. Então vai ter a Medora falando pro Said que vai se casar. Ele fica super feliz, claro, e vai vir a cerimônia do casamento. Nessa cerimônia, a gente vai ver então a Gunara entrando com véu, então não dá pra perceber quem é ela, porque ela não tira o véu, e o Said se casa achando que é a Medora. Um pouco depois, algumas meninas vão entrar, vão ter várias danças maravilhosas, né, pra celebrar esse casamento. Elas trocam de lugar rapidinho, e daí a Medora, já sem o véu, vai vir, vai dançar várias danças para celebrar. Ela dança também um padedê com um dos servos do Said, já que o Said ele é um cara mais velho, né, e ele não dança nesse balé, então ele coloca um dos servos para dançar com a Medora, um padedê, como se fosse o padedê do casamento. Vão ter vários conjuntos, a Gunara também vai dançar de novo, porque, gente, elas dançam assim várias vezes nesse balé. Todos vão sair do palco e vai ter uma cena, gente, maravilhosa. A Medora vai começar a zoar da cara do Said. Lembra que eu falei que ela é bem debochada assim com a situação? E ela consegue pegar as armas dele, porque ele faz tudo o que ela quer. Então ela consegue pegar as armas dele, ela consegue amarrar os braços dele e ela mesma se salva. Eu achei isso sensacional. Ela se salva sozinha do boy lixo do balé. E ela praticamente vai nessa hora botar a música da Rihanna e cantar Man Down. Brincadeira, gente, mas podia ser, né? Bom, e depois dessa cena, o Conrad vai chegar e vai conseguir levar a Medora embora e eles vão fugir. E aí, um tempo depois, o Said consegue se libertar, ele toca o sino, chama todos os guardas para contar o que aconteceu. Eles tentam ir atrás, né, da Medora com o Conrad, mas aí o que acontece? A Gunara vai chegar, vai mostrar o anel na mão dela e vai mostrar que o Said se casou, na verdade, foi com ela. Então ele não tem mais o que ir atrás da Medora. Então ela acabou ajudando sua amiga Medora e vai continuar casada com o Said, que é o que ela queria, né? Não me perguntem por que ela quer fazer isso da vida dela, mas ela tá feliz. E é muito engraçado que nesse momento a Zumeia desmaia no palco de ódio, eu acho, no coração. E aí, gente, a gente vai ter a cena do barco.
Isso ainda no terceiro ato, a gente vai ter a Medora no barco com os corsários, e a gente acha, né, que eles vão ter um final feliz depois de tudo isso que eles passaram durante o balé. A gente acha que eles vão viajar aí pelo mundo, viver várias aventuras, mas o que acontece? Primeiro, o Birbanto tá no barco, não me perguntem por quê, o Conrad deixou ele tá lá no barco, e eles começam a brigar de novo, porque, né, eles brigam o balé inteiro também. E aí vai vir uma tempestade. Quando a gente acha assim, depois de mais de 2 horas e meia de balé, que não tem mais o que acontecer, vem uma tempestade, quebra o barco no meio e o barco naufraga. Gente, assim, muito tenso. E aí a gente vai ver que, ainda bem, a Medora e o Conrad se salvam e eles vão parar numa ilha deserta e vão ficar super felizes porque, apesar de tudo, eles ainda conseguiram ficar juntos e vão estar só os dois numa ilha deserta. E assim nasceu a Lagoa Azul. Brincadeira. Mas assim vai terminar o nosso balé. Bom, gente, acho que vocês viram como essa história é muito complexa, trata de temas muito tensos, mas assim, mesmo com essa história bem pesada por trás, eu acho que vale muito a pena assistir. Eu recomendo até vocês assistirem mais de uma versão, eu assisti 2 versões, mas a do Bolshoi foi a que eu mais gostei porque eu achei a história mais completa. Queria só comentar sobre a dificuldade técnica desse balé. Eu nunca tinha assistido esse balé todo completo e assim, fiquei impressionada. De verdade, eu acho que tá entre os balés mais difíceis tecnicamente. Eu acho que talvez só perca pra Lago dos Cisnes, na minha opinião, né? As coreografias são muito técnicas, passos muito difíceis e principalmente o papel da Medora e da Gunara, porque elas dançam o balé inteiro, elas dançam muitas, muitas, muitas coreografias. Outra coisa que eu também gostei é porque o corpo de baile é bem ativo nesse balé, né? A gente vê muitos balés que as meninas do corpo de baile ficam mais paradas. E nesse balé elas também dançam muitas coreografias, dançam o tempo todo. Sem contar das danças a caráter, assim, que ganharam meu coração. Achei maravilhosas, então acho que também vale a pena assistir por conta disso. Um outro comentário que eu queria fazer é o que acontece. Muitas pessoas não estudam, né, teoria do balé, não estudam as histórias dos repertórios, então a gente vê em muitas competições de balé por aí meninas muito novas dançando, às vezes as variações de corsário, e vocês vão ver que isso já aconteceu em várias competições dos jurados não gostarem, porque falam que não combina com a idade daquela bailarina. Então a gente vê mais uma vez a importância de principalmente os professores, né, estudarem a teoria, estudarem a história do balé, porque olha só, vocês viram que a história é muito pesada, trata de tráfico de humanos, escravos sexuais, e colocar uma adolescente dançar um papel desse é assim, uma situação muito pesada e muito complicada. Por isso eu reforço mais uma vez a importância de você saber a história do balé que você está dançando e você estudar a teoria do balé para que isso não aconteça. E para finalizar, tenho 2 outras curiosidades. É que o Petipa que criou as 2 coreografias bem famosas desse balé, que é o Pas de Esclave, que tem lá no primeiro ato, que é da Gunara dançando com o Mercador. Não tinha essa coreografia na versão original, então só na versão do Petipa ele acrescentou esse pas de deux e que ficou um dos mais famosos desse balé. Inclusive na versão do Petipa, o Isaac é como nessa versão que eu mostrei do Bolshoi. Ele não dança, ele só faz as mise-en-scènes e aí tem outro mercador para dançar com a Gunara. Mas tem algumas versões que o pessoal coloca o Isaac, um bailarino mais jovem, para que ele dance com a Gunara também. E outra coreografia que ele adicionou foi o Pas de Trois das Odaliscas, que a gente vai ver lá na parte do castelo. Essa coreografia também não tinha antes, então ele que adicionou. E a gente vai ver que é um trois completo que ele criou. Vai ter a entrada, a variação das meninas e a coda no final. Bom, gente, é isso. O vídeo de hoje ficou bem grande, mas assim, não tinha como, né, resumir essa história, porque acontece muita coisa. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e me digam aí o que vocês acharam dessa história. É muita polêmica e muita confusão para um balé só, né? Mas vale a pena assistir, espero que vocês tenham gostado. Beijo!